Olá, meus queridos, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua presença aqui comigo. Nós vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor, mas eu quero já, como eu faço sempre, pedir para você, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos e também se inscreva no canal se você não é inscrito. É muito importante que você faça isso para você me ajudar a crescer com esse canal dentro da plataforma do YouTube, de forma que a gente possa realmente semear cada vez mais a palavra de Deus, que é o nome do canal e é o único objetivo que ele tem, semear a santa e gloriosa palavra do Senhor. Nós vamos para uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Muito bem, muito obrigado por você ter permanecido comigo até agora. Abra comigo, se você estiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler os versos 18. Verso 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. E depois nós vamos lá no mesmo livro, capítulo 27, nós vamos ler os 50 e os 51, que diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Amém, queridos? Amados, nós vamos estar trazendo uma mensagem hoje sobre a salvação que Jesus conquistou para nós, mas nós vamos falar de todo esse caminho, ou pelo menos vamos falar de alguns momentos, algumas situações vividas durante este caminho que Jesus traçou desde o nascimento até a sua morte na cruz. Porque a questão da salvação é uma coisa muito bonita e muito complexa também. E ela não é diferente de outras vitórias conquistadas. Esta foi a vitória que o povo conquistou através de Jesus. Mas tem a tua história particular, tem o teu dia a dia. Muitas vezes a pessoa olha uma pessoa que está lá, empresário, o cara criou uma empresa, o cara criou um produto ou passou a produzir algo que ele tinha vontade e aquilo começou a prosperar, começou a crescer. E quando essa pessoa chegou ao ponto de se tornar um vitorioso, muitas pessoas olham e falam assim: fulano está bem aí, uma firma dessa, o cara deve estar ganhando muito. Porém, ninguém viu o que ele teve que fazer para chegar até lá. Ninguém percebeu que para chegar até lá, muitas pessoas não perceberam que para chegar para lá, o caminho teve muitas coisas difíceis. Assim é também a salvação conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Então nós vamos falar um pouquinho sobre esses assuntos. Eu não vou me estender demais porque o tema é muito grande, mas eu vou tentar trazer para nós alguma coisa assim, bem, para a gente poder entender bem como foi esse caminho de Jesus até a cruz. E aí a gente começa, por exemplo, aqui no cumprimento da profecia. Primeira questão do caminho foi o cumprimento da profecia. Lá no Velho Testamento, Deus havia dito que um dia haveria de vir o Salvador. E essa profecia se cumpriu no nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu, da forma que ele nasceu, era o cumprimento da palavra de Deus. Então precisou ter um início. Tudo tem um início, tem um começo. Nada se alcança quando você já está, fulano já começou a sua caminhada já muito bem, ele já estava, mesmo aquele, por exemplo, que sucedeu o pai, uma pessoa da família, um homem bem sucedido, quando ele chegou naquele lugar, ele tem que tomar extremo cuidado, porque senão ele destrói o que foi feito. Então ele tem que ser preparado, e para ser preparado ele vai passar por algumas circunstâncias que vão trazer desconforto, vão trazer muitas vezes coisas que não tão boas,
até ele se tornar uma pessoa hábil para continuar com aquela obra. Com Jesus não foi diferente. Jesus era a promessa de Deus para a humanidade. E ele nasceu, nós lemos aqui no capítulo 18, que ele nasceu de Maria, nasceu de mulher pela ação do Espírito Santo. Então foi o primeiro passo desta caminhada, foi justamente o cumprimento da profecia. Em seguida veio o nascimento sobrenatural. Porque a época que Jesus nasceu não é como hoje. Hoje, se você ouvir falar de inseminação artificial, é coisa normal. Mas naquele tempo, Maria, uma mulher prometida para José, foi a primeira aflição daquela família, foi essa. Ter que lidar com aquela situação, por quê? Porque a mulher que ela, se de alguma forma ela tivesse sido chegado aí a ter um relacionamento sexual com um homem sem ter sido casada, essa mulher ela era apedrejada. Quando descobrissem aquilo, aquela mulher era considerada uma mulher pecadora, e aquilo ali a Bíblia ensinava que tinha que apedrejar aquela pessoa. José teve que ouvir aquilo que aquela mulher estava grávida e ficou sem saber o que fazer. Ele queria, inclusive, por ele ser um homem de bem, ele queria abandonar Maria, porque aí ele jogaria a culpa em cima dele. A culpa viria para ele. Por quê? Porque alguém ia dizer, olha lá, ele engravidou a moça e abandonou. Então José é o culpado. Mas como ele sabia que ele não tinha nenhum contato com ela, ele sabia que alguma coisa tinha acontecido, e se ele ficasse ali, aquela mulher, aquela jovem, ia ser naturalmente enquadrada nessa situação de adultério, de traição, de até mesmo prostituição, porque ela não era casada com ele. E aquilo ali ia resultar na morte por apedrejamento. Então José, sabiamente, ele queria se evadir do local, vamos dizer assim, para já trazer a culpa para ele, porque ele era um homem de bem. Mas um anjo do Senhor, chegou um anjo para falar com José e explicou toda a situação. Mas já foi um primeiro transtorno na vida dessa família. Depois nós vemos também a revolta de Herodes. Quando os magos, eu falo reis, não é reis, os magos, vieram do Oriente para adorar Jesus no seu nascimento, despertou uma revolta em Herodes. Herodes falou, peraí, nasceu o rei dos judeus, que conversa é essa? O rei aqui sou eu. Então ele tinha um título a ostentar, ele tinha um título a proteger, e ele queria a todo custo acabar com aquele menino que havia nessa profecia, que havia de nascer e que nasceu, que seria o Salvador, o Senhor, o Salvador, o Rei dos Judeus. Então, Herodes pediu para aqueles homens que estavam indo até Jesus para adorá-lo, levando mirra, ouro, levando presentes para ele, pediu para falar, depois você passa por aqui de volta e me avisa, porque eu também quero ir adorá-lo, porque na realidade ele queria se livrar do menino. Quando aqueles magos desviaram o caminho, porque foram alertados pelo Espírito Santo, para não voltar a Herodes, quando descobriu que eles tinham feito isso, se revoltou e decretou a morte dos recém-nascidos. Crianças, acho que até 3 anos de idade, todos seriam mortos. E isso já foi uma consequência que veio no caminho, porque alguns sacrifícios aconteceram para que Jesus chegasse até onde chegou. Depois nós temos também aqui a aparição dele com 12 anos. Praticamente Jesus se tornou uma figura incógnita, ninguém sabia quem era. Nasceu, Herodes quis destruir e mandou matar os recém-nascidos, as crianças até uma certa idade, os pequeninos, e com isso ele achou que tinha acabado com o rei dos judeus. Mas Deus havia de cumprir a sua promessa através da missão de Jesus. 12 anos depois, esse menino aparece novamente num lampejo. A sua família tinha ido para adoração e quando estavam voltando para casa, viram que o menino não estava com eles, procuraram por todo lado, não acharam, voltaram para Jerusalém, encontraram ele na praça ensinando os escribas, e os homens estavam totalmente fascinados quando ouviam aquela criança falar. E ele foi levado de volta para sua casa. E mais uma vez, Jesus sumiu. E só veio aparecer aos 30 anos,
quando ele iniciou o seu ministério. Aí Jesus procura por João, um primo dele, primo acho que em segundo grau, e esse João estava batizando nas águas para o arrependimento. Jesus o procura. João, quando vê Jesus, fala: eis o Cordeiro do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus falou de ser batizado, ele falou: nossa, mas eu preciso ser batizado por você. Não eu batizar você, mas eu preciso que você me batize. Jesus falou: por enquanto vamos cumprir o que diz a lei. Jesus foi batizado, foi levado ao deserto para ser tentado. Satanás, depois de 40 dias, mostrando toda a sua ousadia e também a sua sujeira, porque ele não foi em Jesus quando Jesus começou o jejum, mas quando Jesus estava terminando, porque estava debilitado. Naquele momento, Jesus era homem 100%, Deus 100%, mas homem 100%. E Satanás foi tentá-lo. A gente já viu a passagem, eu já preguei algumas mensagens sobre isso. Primeiramente, mandou as pedras transformar em pães. Jesus combateu com a palavra. Depois falou que mostrou os reinos da terra e falou para ele que tudo seria dele se ele adorasse a ele. Mandou que ele se lançasse de um precipício, que Deus não o permitiria que nada acontecesse. E em todas essas situações, o Senhor Jesus o confrontou com a palavra de Deus. E aí nós vemos, por exemplo, que dali para frente começam as injúrias. Por quê? Porque Jesus começou a caminhar nessa terra. Jesus começou a curar enfermos, começou a curar leprosos, começou a curar cegos, surdos, mudos, começou inclusive a expulsar demônios, a ensinar com sabedoria. E ele foi uma pessoa, como eu já falei numa outra mensagem, ele foi um revolucionário, porque tudo aquilo que a época determinava que era feito, ele fazia de outra maneira, sem fugir da palavra de Deus. Por quê? Porque os homens haviam feito da palavra de Deus aquilo que era interessante para eles. É o que se faz até nos dias de hoje. As pessoas muitas vezes elas pegam a palavra de Deus e elas fazem com que a palavra de Deus trabalhe em seu próprio favor. E elas determinam ou ensinam a palavra de Deus de uma forma que ela possa prender as pessoas, escravizar as pessoas e de outra forma ela continuar como sendo o bambambam, aquele que pode fazer o que quiser. Assim eram os sacerdotes da época e assim nós temos muita gente nos dias de hoje. Nós vemos aí, eu fiz recentemente uma mensagem sobre combater seitas, refutar o que eles falam, e eles falam coisas absurdas. Eu faço parte de um ministério sério, e a seriedade desse ministério se expressa no número de vidas que ele tem, no número de igrejas que se conseguiu implantar em várias cidades da nossa região e fora dela, e um ministério que eu testifico que é um ministério que anda com seriedade, cumpre a palavra de Deus. Pecadores nós somos, não tem por onde fugir. Dizer que o homem, eu não vou passar por essa terra e dizer que eu não sou pecador, porque se eu fizer isso, já estou mentindo. Eu sou pecador como qualquer outro homem. Preciso do Jesus, preciso das suas misericórdias, preciso da bênção do Senhor, preciso andar no caminho dele, porque se eu sair do caminho dele, eu estou morto. Então tudo isso nós precisamos entender. E quando começou Jesus a fazer os milagres e prodígios, começaram as injúrias. Ele foi chamado de filho de Beelzebul, porque fazia em nome dele. E ele mesmo retruca aquelas pessoas dizendo que o Satanás, ele não vai conseguir ser um vencedor, ele não vai conseguir vencer nada se ele ficar contra ele mesmo. O inferno será destruído totalmente se os demônios ficarem contra os outros. Então ele explica, quando ele explica que ele fala em nome do Deus Altíssimo, em nome do Pai dele. E aquelas pessoas já o taxaram por filho de Beelzebul. Ele foi chamado de beberrão, ele foi chamado de glutão, comia demais. E tudo isso foram adjetivos que jogaram sobre Jesus e ele teve que suportar tudo aquilo. E a cada ano que passava, a cada tempo que passava, a dor se tornava maior. Por quê? Porque eles começaram com coisas pequenas e aquilo foi crescendo até chegar na cruz. Ou seja, não foi uma coisa que pegaram ele de um dia para o outro, não. Eles foram, de alguma forma, tentando minar as forças do Senhor.
mas eles não sabiam que estava ali diante deles o Filho de Deus, aquele que tinha uma missão a ser cumprida, como homem, que Deus o mandou como homem. Por quê? Porque ele haveria de suportar tudo isso. Ele haveria de suportar tudo aquilo que a humanidade suportava para entender o que era verdadeiramente a salvação e fazer o que ele fez, que foi cumprir a missão de morrer por nós na cruz do Calvário. Milagres e prodígios, muitos ele fez, e alguns dos seus apóstolos, discípulos, também fizeram em nome dele, como hoje se faz. Pessoas que oram, que colocam a mão sobre o enfermo, ora por aquele enfermo e aquele enfermo é curado. Foi aquela pessoa que curou? Não, foi Jesus, mas ele determina isso na sua palavra. Quando ele vai para o Pai, ele determina que nós faríamos obras maiores do que a dele. Então, Jesus viveu tudo isso, e ele viveu num tempo em que foi uma caminhada. Imagina que 3 anos e meio passa muito rápido na vida da gente, mas 3 anos e meio sofrendo afrontas, humilhações, inventando histórias sobre ele, pessoas o assediando para prendê-lo e matá-lo. Tudo isso ele viveu naquele tempo, mas Jesus não sucumbiu àquilo. Ele foi em frente, ele seguiu. Passou-se, por exemplo, o treinamento que ele fez com os seus discípulos. Ele treinou 12 deles, que seriam esses 12 que haveriam de continuar a obra que ele iniciou. E olha que esses 12, quando Jesus foi para a cruz, eles ainda não estavam convertidos. Olha bem para você entender isso. Por quê? Quantos estavam diante do Senhor Jesus na cruz do Calvário, lá na cruz, quando ele estava sendo crucificado? Só estava João e as mulheres, Maria, sua mãe, Madalena, a quem ele havia tirado uma legião de demônios, o menino, que ainda era um menino, que era João, e eram as únicas pessoas que estavam. Os outros dispersaram. Judas, que o traiu, se matou. Pedro o negou 3 vezes. As outras pessoas, os outros discípulos, todos se esconderam por causa daquele momento, porque eles acharam também que eles seriam mortos, porque estavam acompanhando Jesus. Mas isso haveria de acontecer porque era o cumprimento da palavra de Deus. Aí veio, depois desse treinamento todo, veio a traição. Judas o traiu por 30 moedas, ele procurou os sacerdotes e perguntou quanto que eles dariam para ele, para que ele indicasse onde ele estava. E Judas recebeu aquelas 30 moedas, levou aqueles homens até Jesus. Ele estava no Getsêmani, ele já sabia que o tempo dele estava terminando, ele já havia dito para os seus discípulos que estava terminando aquele tempo. E Judas chega com toda aquela gente, com a guarda pretoriana naquele lugar. Jesus estava saindo, Judas foi lá, o beijou para que os homens soubessem quem era, porque Jesus era muito igual aos outros. Se olhasse Jesus naquela multidão, ninguém sabia quem era. E hoje nós vemos aí pessoas querendo destaque, homens se intitulando homens de Deus e querendo ser vistos, querendo estar em cima de um altar, mas querendo ser vistos, querendo ser adorados, querendo ser louvados. As pessoas hoje em dia, muitas delas, não estão mais louvando e adorando a Deus, mas eles querem o louvor e a adoração para si mesmo. As pessoas hoje, elas cobram para fazer as coisas que no tempo de Jesus era tudo gratuito, e a Bíblia diz que de graça recebei e de graça dai. E hoje tem pessoas cobrando isso, tem pessoas falando em nome do Senhor, mas em benefício próprio. E aí nós vemos, por exemplo, as heresias, as seitas. Para elas é um prato cheio tudo isso, porque elas denigrem cada vez mais a imagem do Evangelho. Então nós precisamos ter esta consciência, ter este cuidado. Não podemos esquecer que essa traição que aconteceu com Jesus lá no começo do Novo Testamento acontece até os dias de hoje. Pessoas são traídas por causa do dinheiro. Pessoas são traídas por causa, do poder. Homens que são intitulados homens de Deus, mas que eles blasfemam contra outros por causa do poder das pessoas. Não aceitam, por exemplo, quando uma pessoa é bem-sucedida,
elas já começam logo a arrumar um jeitinho de dizer que aquela pessoa roubou para chegar onde chegou. Ou seja, no conceito de algumas pessoas, ninguém consegue nada se não for através da desonestidade, e a gente sabe que não é assim. Eu conheço muita gente de bem, pessoas bem-sucedidas e que conquistaram tudo que conquistaram na vida através do trabalho e nunca tiraram nada de ninguém. Então a gente precisa saber que essas coisas são assim. Porém, o homem lá fora, ele vai tentar mudar e o diabo vai usar a vida dessas pessoas. Aí nós vemos aqui o peso da cruz. Jesus carregou aquele peso da cruz de madeira até o Gólgota. Depois de preso, um julgamento fraudulento, ele foi levado até o Gólgota, levando aquele peso da cruz. Porém, o maior peso que Jesus carregou não foi o peso do madeiro, mas foi o peso do meu e do seu pecado. Esse foi o maior peso que Jesus carregou. Foi o peso do meu e do seu pecado. Por isso hoje nós devemos a Ele, acima de tudo, gratidão. Temos que ser gratos a Jesus por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. Nós não seríamos nada, nós estaríamos mortos e crucificados, porque aquela cruz não era dele. Aquela cruz era minha e era tua, mas Ele pagou o preço por nós. Ele pagou a nossa dívida quando Ele se entregou naquela cruz do Calvário. Ele é o caminho da humilhação também. O caminho da cruz é o caminho da humilhação. Jesus foi humilhado. Além dele ter sido chamado de alguns nomes dos quais ele não merecia, lá na cruz ele foi humilhado, além do que ele apanhou, do que ele foi surrado, além do que ele foi agredido antes de ser pregado na cruz. Depois da cruz ainda veio o desdém das pessoas. Desce daí se você é o filho de Deus. Aqueles dois homens que estavam crucificados ao seu lado, um deles pediu perdão ao Senhor, mas o primeiro não. O primeiro o desafiou a descer da cruz e tirá-los dali também. Você não é o filho de Deus? Ele agiu igualmente, Satanás agiu, como está escrito no capítulo 4, lá do livro de Mateus, quando ele diz assim, salte daqui, porque está escrito que ele não deixará nenhuma pedra de tropeço para você, e os anjos vão te amparar. E Jesus falou, não tentarás o Senhor teu Deus. Aqueles homens que estavam ali ao lado da cruz, os romanos que estavam ali tentando Jesus, eles estavam usando a boca para Satanás, eles estavam permitindo Satanás usar a sua boca. Do mesmo jeito que Satanás fez com Jesus lá no começo do livro, quando ele é tentado, aqueles homens estavam fazendo ali, dizendo para Jesus, desce daí, tu não é o Filho de Deus, prova quem você é. Eles estavam desafiando ele, como Satanás havia desafiado Jesus lá no começo do Novo Testamento, no começo do livro de Mateus. Isso faz parte da humilhação que também conduz ao caminho da cruz, que Jesus teve que passar para chegar no caminho da cruz. O caminho também tem uma certa indignação, que é o momento em que Jesus pergunta, por que me abandonaste? Ele clama a Deus naquele momento, ao Senhor, Pai, por que o Senhor me abandonou? Naquele momento mais difícil da sua vida. Ele já havia passado por uma tentação. Esse momento não é tentação, esse momento é um momento de clamando por misericórdia, mas ele havia passado por uma tentação quando ele estava ainda em oração no Getsêmani, antes de ser preso, porque ele sabia que a vida dele estava terminando ali seria o começo do seu martírio. E aí ele, orando ao Senhor, ele fala, Pai, se podes, passa de mim esse cálice. Foi um momento de fraqueza de Jesus como homem, porque ele sabia o que ele ia enfrentar. Mas imediatamente ele já diz, todavia, não faça a minha, mas a tua vontade. Foi um momento de tentação que Jesus colocou diante de Deus, que ele estava sentindo naquela hora. E quando ele estava na cruz, ele clama pela misericórdia do Senhor, de certa forma, podemos dizer isso, porque ele fala, Senhor, por que me desamparaste? Ele questiona, ele fica indignado com aquilo, mas ele sabia que ele havia de cumprir com a sua missão.
finalmente a morte e acesso direto a Deus através de Jesus. Na morte de Jesus, como nós lemos nos versos 50 e 51, ali diz que o Senhor entregou o seu Espírito e que naquele momento o véu do templo se rasgou, de alto a baixo, e nós passamos nesse momento a ter o direito de entrar na presença do Senhor Jesus, do Senhor Deus, através do Senhor Jesus. Foi o tempo que nós ganhamos através da salvação, mas salvos fomos por causa desse caminho que Jesus percorreu. Como eu falo, o caminho para a salvação, por mais que as pessoas tentem dizer, não, salvação é assim, é assado. Não, salvação ela é através de você confessar Jesus como Senhor e Salvador. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz que se com nossa boca confessarmos e crermos no coração, seremos salvos. A salvação é em Jesus, porém, o caminho para a salvação e para se manter dentro dela pode passar por muitas circunstâncias. Eu e você que estamos salvos hoje, o que nos fez, por onde nós passamos até chegar aqui? Eu vivi muitas coisas até chegar na salvação. Eu vivi momentos de grande tribulação. E depois que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a história não ficou diferente. Aí aumentaram-se as afrontas, porque no passado eu tinha uma vida que depois os meus amigos que conviveram comigo naquela época, pessoas que eu oro por eles até hoje, mas que continuaram nas práticas deles, eles muitas vezes me questionaram por causa disso. Muitas vezes eu tive que confrontar o pecado que as pessoas queriam impor sobre a minha vida. Eu tive que muitas vezes me negar a coisas que para mim e a palavra de Deus me ensina que é ilícito, e eu fiquei diante de um tribunal humano, pessoas me julgando por causa daquilo, e o julgamento vem muitas vezes amparado no que você era. Olha aí, antes fazia assim, fazia assado, e hoje pensa que é santo. Hoje acha que é santo aí, hoje está com coisa, não quer fazer o que fazia antes, ou não quer fazer porque diz que agora é errado, não faz mais. E isso aí é um peso para a nossa vida que nós temos que carregar, é uma, vamos dizer assim, é uma provação que nós temos que viver durante toda a nossa história como cristãos. Então, hoje nós temos o acesso direto ao Senhor, mas o nosso caminho da cruz não é diferente do caminho de Jesus em partes, não em tudo, porque nós não teremos que ser colocados numa cruz mais para pagar os nossos pecados, porque Ele já pagou por nós. Nós não teremos mais que sacrificar nada para pagar os nossos pecados, como era no Velho Testamento, porque Jesus já pagou por nós. Nós precisamos amar ao Senhor e a sua palavra, cumprir os seus mandamentos, viver para o Senhor. Esse é o nosso papel se queremos a salvação. Confessar Jesus como Senhor e Salvador e viver a vida de Jesus. Independente das circunstâncias que nós teremos que enfrentar, vamos enfrentá-la de braços, de cabeças erguidas. Vamos enfrentá-las com o coração realmente, sabe, apaixonado pelo Senhor Jesus, apaixonado pela sua palavra. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Que Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu quero orar por você nesse momento e depois fazermos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, neste lugar santo, neste templo, neste momento, orando, falando da tua palavra, passando esta mensagem para as pessoas que estão nos assistindo. Eu te agradeço, papai, por esse momento tão precioso. Eu te agradeço, Senhor, pela tua palavra que é firmada no meu coração. Te peço, Senhor, pelas vidas que estão nos assistindo, que cada uma delas possa ser impactada e que este caminho da cruz elas possam trilhar com alegria, com perseverança, porque um dia, Senhor, há de buscar a sua igreja. E se isso não acontecer no nosso tempo em vida, nós haveremos de ir a Ti através do arrebatamento. Obrigado, meu Deus, por este tempo tão precioso, pela Tua mão poderosa que é derramada sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Glórias a Deus. Muito obrigado pela tua presença aqui comigo. Mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo. Um forte abraço, um grande beijo no coração e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir.